Dia a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. É uma alegria para mim estar não somente aqui na igreja, mas também estar aqui para meditar um pouco com os irmãos na palavra de Deus. Quando eu cheguei aqui hoje, eu conheci o Cleidinaldo Dias Oliveira. Levanta a mão aí, Cleidinaldo. Dá para ver o Cleidinaldo, não? Rapaz, eu vou pedir para você ficar em pé. Desculpa, mas fica em pé só um pouquinho. Aí, esse é o Cleidinaldo. Uma saudação para o Cleidinaldo. Pode sentar. Sabe quem é esse rapaz? É a telespectador da TV Novo Tempo e gosta muito do Arena. Entrou no Facebook do Arena. Aí descobriu que a minha esposa é uma das moderadoras do Facebook do Arena. Fez contato com a minha esposa. Foi ontem ou foi essa semana? Essa semana. E ele perguntou, onde que o pastor Luiz frequenta? Qual igreja que ele frequenta? Ela falou, ele frequenta a Asa Norte. Frequenta. Não espalha. Frequenta a Asa Norte. Aí ele falou assim, me dá o endereço que eu quero ir lá. Minha esposa falou assim, olha, e justamente sábado que vem ele vai estar lá. E aí, não vou dizer que coincidiu, né? Não vou usar essa palavra. Vou dizer que Deus preparou esse momento. E hoje então está aqui pela primeira vez o Cleidinaldo. Primeira vez que ele vem a essa igreja, primeira vez que ele vem a uma igreja adventista. É a primeira vez dele assim, tudo que você imaginar em termos de igreja adventista. E nós estamos tratando ele com todo o carinho que a gente trata todos os nossos convidados. Ele já foi para a classe bíblica e tal. Seja bem-vindo, viu, Cleidinaldo? Você já é nosso. Tá? E também estava na classe bíblica conosco. Eu conheci a Ivone, que está aqui, por aqui a Ivone. Cadê a Ivone? Está por aí a Ivone. E também estava conosco na classe bíblica a Ana. Cadê a Ana? Ali está a Ana. E também estava conosco na classe bíblica uma amiga minha e da minha esposa, da nossa família, que a gente já conhece há um bom tempo. Minha esposa conhece há 15 anos, mais ou menos. É a Patrícia, que também já esteve aqui essa terceira vez e tal. Muito obrigado por sua presença, tá? Deus abençoe muito você. Irmãos, nós vamos agora abrir a palavra de Deus e vamos meditar um pouco sobre um assunto muito importante. E esse assunto muito importante que vamos meditar é relacionado ao perdão. E eu convido você agora para abrir a Bíblia Sagrada comigo, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Mateus, capítulo 6, verso 12. A palavra de Deus diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores ou aqueles que nos ofendem. Até aí. Esse verso está dentro da oração modelo ensinada por Jesus, que é o Pai Nosso. É curioso esse verso. Acho que todo mundo já meditou várias vezes nesse verso. Mas hoje nós não queremos ficar só nele. Nós queremos começar aqui e analisar uns 4 versos mais. Mas antes de analisar os outros, vamos ler mais uma vez o verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, ou as nossas falhas, ou os nossos pecados, ou as nossas ofensas, da mesma maneira como eu perdoo as pessoas que me ofenderam, ou que pecaram contra mim, ou que me causaram problemas. Que verso, hein? Já imaginou isso, rapaz? Praticamente a gente podia parar o sermão aqui, né? É só pensar o seguinte: essa oração diz, Senhor, me perdoa do jeito que eu perdoo as pessoas. Uau! E como é que a gente perdoa as pessoas? Aí que está, né? O ponto. Para algumas pessoas, isso não é tão difícil.
mas para outras pessoas é uma tortura. Dói até aqui, ó. Dói assim, né? Assim, quando a pessoa não consegue perdoar, entendeu? Dói tudo. Quando a gente não consegue perdoar uma pessoa, e quando a mágoa, a raiva, o ódio e outras palavras mais derivadas e sinônimas, quando essas coisas dominam o coração da gente, é um negócio tão ruim, que isso pode levar uma pessoa a ficar no estado ou no estágio de alguém acamado, travado, paralisado em uma cama. Sabia? Eu vou contar para vocês uma história de uma senhora que tinha exatamente 80 anos. A idade dela, 80. Oitentinha. Então você imagina que uma pessoa com 80 já passou por tantas experiências e que certas coisas já não são tão complicadas assim, porque já viveu um bom tempo. Mas eu visitei essa senhora, sabe aonde? No bairro do Morumbi, em São Paulo. O bairro do Morumbi é um bairro de classe média alta. E essa senhora estava numa cama, ela vivia numa cama paralisada há mais de 12 anos. Não andava e falava com muita dificuldade. Aí várias pessoas visitaram essa senhora. E eu estava por lá e me pediram para fazer uma visita também. Então, quando cheguei para fazer a visita, conversei com ela e tudo, perguntei sobre a Bíblia. Ela falou assim: pastor, eu fui adventista um bom período da minha vida, mas eu estou afastada também há um bom tempo. E aí eu comecei a fazer outras perguntas mais, para bater papo com ela. Só queria conversar, para ela abrir o coração. Porque os médicos examinavam e não descobriam uma doença específica. Não havia uma enfermidade específica para explicar o porquê ela estava numa cama. Não tinha um diagnóstico preciso. O médico não conseguia descobrir por que ela não andava. E aí a gente começou a bater papo. Na verdade, a minha visita era uma visita para fazer uma oração, nada mais que isso. Mas a gente começou a conversar. E eu perguntei: a senhora, quando foi adventista, como que era? Qual o texto da Bíblia que a senhora mais gostava? Qual o hino que a senhora mais gostava? Uma conversa bem agradável. Aí ela foi falando, e ela foi citando os versos que ela gostava de memória. Perguntei o hino, ela falou, eu falei: canta aí para eu ouvir. Ela cantou e começou a chorar de emoção por lembrar aqueles bons momentos. E finalmente eu perguntei assim: a senhora tem mágoa de alguém? Imagina, perguntei isso para uma senhora de 80 anos. Quase que a gente não deveria perguntar isso, mas eu me arrisquei, né? A senhora tem mágoa de alguém? E essa senhora desesperadamente chorava assim, desesperadamente. Ela diz assim: pastor, eu tenho sim, tenho mágoa, eu tenho ódio de uma pessoa. E quem é essa pessoa? Perguntei. É uma pessoa da minha família, é uma prima. E eu não falo com essa pessoa há tantos anos. E só de pensar nessa pessoa me treme, a carne do meu corpo treme. Eu odeio essa pessoa. E aí eu comecei a conversar com ela e disse assim: sabe por que a senhora está nessa cama? Por causa desse ódio. Se a senhora perdoar essa pessoa, a senhora estará se perdoando. E a senhora vai ficar boa. Conversa vai, conversa vem. A visita durou 1h e pouquinho. Depois dessa 1h e pouquinho, li a Bíblia com ela, fizemos oração. Eu perguntei: a senhora está disposta a perdoar essa pessoa? Ela falou assim: olha, eu não estava não, mas agora eu estou. Só que essa pessoa mora na Bahia. Eu vou morrer e essa pessoa não vai estar comigo. Como que eu vou perdoá-la? Eu disse: a senhora perdoa no seu coração. Perdoa no seu coração. E se a senhora encontrar essa pessoa, a senhora vai pedir perdão a ela. Se a senhora não encontrar, perdoa no seu coração, tá bom? Ela falou assim: tá bom. Aí nós oramos de novo. E eu saí e fui embora. Depois eu fiquei sabendo que no dia seguinte, sem que ela soubesse, sem que ninguém soubesse, a prima lá da Bahia veio visitá-la. Ninguém sabia que a prima viria visitá-la. A prima tocou a campainha, ela atendeu o interfone, aí a prima entrou. Quando a prima entrou, essa mulher esqueceu que não andava, levantou da cama, foi lá e deu um abraço na prima.
Ela esqueceu que não andava, entre aspas. Levantou, foi lá e abraçou a prima. Choraram, se perdoaram, contaram os problemas do passado e tudo. A mulher passou a andar normalmente. Aí voltou para a igreja, renovou sua fé, e depois de um mês ela descansou em Cristo Jesus. Amém? Guarda essa frase. Guarda não. Põe no Twitter o que eu vou falar agora. Põe no Facebook. Não guarda não. Divulga. Ó a frase que eu vou dizer para você. Guardar mágoa ou ódio no seu coração, não perdoar uma pessoa, sabe o que é? Olha para mim aqui. É como você tomar veneno esperando que o outro morra. Ok? É isso aí. É isso aí. Agora veja. Isso aqui é só o texto de Mateus 6, verso 12. Da oração do Pai Nosso. Que diz claramente para a gente, mas muito claramente: perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, do jeito que eu perdoo aqueles que me ofenderam. No Antigo Testamento havia um dia, né, pastor Siqueira? O dia do perdão, né? O dia da expiação. Em hebraico, como que é esse dia? Yom Kippur. Esse era o dia. O dia da expiação. Lembra, Patrícia, que a gente falou ontem? O dia da expiação. E esse dia da expiação que ocorria para o povo de Israel, e de uma maneira bem específica no santuário, era um dia tão importante, mas tão importante, que o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo. Tinha todo um cerimonial para ele entrar lá. Não era assim, entrar de qualquer jeito. Ele entrava no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, levava sangue de um animal, que era sacrificado em favor do povo e tal. E ele fazia uma oração, e Deus se manifestava naquele lugar santíssimo, para perdoar os pecados do povo, pecados estes cometidos durante todo o ano. Deus se manifestava ali em forma de fogo. Essa manifestação de Deus no lugar santíssimo também era conhecido como o Shekinah, quando Deus ali se fazia presente para perdoar o povo. Esse dia era o dia da expiação. Expiação poderia ser traduzida, essa palavra traduzida como perdão, reconciliação, salvação. Todas as palavras estão relacionadas com a palavra expiação. Era o dia da expiação. E você sabe que hoje, aqui nessa igreja, podia ser o dia da expiação também? Ou seja, hoje pode ser o dia do perdão para você, e do perdão para outras pessoas que estão relacionadas a nós. Hoje também podia ser aqui o nosso Yom Kippur, o dia do perdão. Você sabe que o perdão pode curar uma pessoa. O perdão pode ressuscitar um casamento. O perdão pode curar uma enfermidade. O perdão pode te dar um redirecionamento para a sua caminhada. O perdão, ele vai fazer de você, ou melhor, vai fazer você sentir o que Deus gostaria que você sentisse. Eu vou explicar isso usando as palavras de Jesus. Vamos ver? Mateus 11. Veja só o que é que o perdão é capaz de fazer. Mateus 11, versos 28, 29 e 30. Esses 3 versos nunca fizeram tanto sentido para nós como vai fazer agora. Mateus 11, de 28 a 30. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Analisa comigo essa leitura com base no perdão, ok? Com base no tema de hoje. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Para quê? Para as pernas? Achareis descanso para a vossa?
Fala mais alto, para a vossa? Sabe o que é essa alma aqui? É para a sua vida espiritual, é para a consciência, é para o coração. Esse descanso significa paz. Você vai achar paz. Amém? Isso é maravilhoso. Olha o 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é demais isso aqui? Não é tremendo isso aqui? São palavras de Jesus. E o verso 28, vamos voltar ao 28. Ele fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. O segredo é: vinde a mim. Esse vinde a mim é justamente para a pessoa se ajoelhar e confessar os seus pecados, seus problemas, suas mazelas, suas crises, seu ódio, sua raiva, sua inveja, seus sentimentos. Quando ele fala vinde a mim, é para isso, é para ir até ele e abrir o coração. E quando a gente abre o coração e conta tudo para ele, aí acontece isso aqui. Ele fala assim: eu vos aliviarei. Sabe quando é que alguém se sente aliviado? É quando a pessoa recebe o perdão de Deus. E olha aqui, ó. Olha aqui. Não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. A Bíblia diz: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Sabia disso? Alguém fala: pastor, peraí, e a blasfêmia contra o Espírito Santo, hein? Isso daí, essa é uma parte muito grave. Mas sabe qual é esse pecado contra o Espírito Santo? É qualquer pecado que você não se arrepende, não confessa e não abandona. Por exemplo, a mágoa de uma pessoa, a raiva de uma pessoa, o ódio podem se transformar em uma blasfêmia contra o Espírito Santo, se você nunca se arrepender, nunca confessar e nunca abandonar. E às vezes tem aquele velho ditado que a gente diz assim: mas foi fulano que me ofendeu, né? Foi fulana quem me ofendeu, então ela ou ele que venha me procurar. Ei, irmão, não é bem assim não. Se a outra pessoa não conseguir procurar você, dê você o primeiro passo. E se você der o primeiro passo, você estará salvando duas almas, a sua e a dele. Amém? Eu pergunto: quem pecou? Jesus pecou ou nós pecamos? Nós pecamos. Quem foi que deu o primeiro passo para nos perdoar? Foi Jesus. Mas quem era o ofendido na história? Era ele. Quem era o ofensor? Nós. Mas quem deu o primeiro passo? Foi Jesus. Ele deu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e até hoje ele está dando passos para tentar nos ajudar. E foi na cruz que a expiação do Velho Testamento fez sentido. Foi na cruz que o perdão fez sentido. Tem uma frase que Jesus falou na cruz que me leva a uma profunda reflexão, e acho que leva todo mundo aqui a uma profunda reflexão. Quer ver a frase? É uma frase poderosíssima, poderosa, de Jesus. Vamos para Lucas. Lucas capítulo 23, verso 34. Você deveria marcar esse texto aí na sua Bíblia, hein? Lucas 23, 34. Marque esse texto na sua Bíblia. Eu já marquei na minha. A gente costuma pintar, grifar. Marca aí. E escreva do lado assim: perdão. Perdão. Lucas 23, 34. Essas palavras foram ditas por Jesus quando ele estava pendurado na cruz, morrendo por nós. Diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Você entendeu isso aqui? Jesus estava sendo crucificado e estava perdoando as pessoas que estavam matando-o. Não é forte isso?
Quando nós, às vezes, não perdoamos alguém que fez uma coisa infinitamente menor para nós. Jesus estava perdoando alguém, ou perdoando as pessoas que estavam ali, matando-o e rasgando a sua roupa e lançando sortes. Isso é incrível. E Jesus diz: Pai, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que fazem. Ou seja, elas estão fora de si. E eu estou morrendo na cruz para perdoar essas pessoas também. Uma coisa muito parecida com essa aconteceu com Estevão. Lembra de Estevão? Lá em Atos capítulo 7, a gente não vai ler agora, eu só vou mencionar Estevão. Em Atos capítulo 7, Estevão estava sendo o que mesmo? Apedrejado. E havia uma pessoa que estava participando do apedrejamento, que era uma pessoa muito influente e conhecida. Quem era? Saulo. E estavam apedrejando Estevão. E qual foi a oração de Estevão? Vocês lembram? Ele estava de joelhos sendo apedrejado e ele fez uma oração. Ele teve uma visão enquanto morria e fez uma oração: Senhor, não lhes imputes este pecado. O que ele estava dizendo? Senhor, eu perdoo o meu assassino. Rapaz, como diz o gaúcho, bate. Como perdoar uma pessoa que está me matando? Não dá. Muito obrigado. Tá, esse aqui está ok, né? Então veja, como é que Estevão poderia perdoar uma pessoa que estava lançando pedras sobre ele? E agora presta bem atenção. Você sabe que o perdão que Estevão deu para os seus assassinos foi algo tão importante, irmãos, tão importante, que aquele Saulo, aconteceu o que com ele? Lembra? Se converteu depois, não foi? Saulo se converteu. E Saulo é o grande apóstolo Paulo, que foi salvo pelo perdão. O perdão de Deus e o perdão da pessoa a quem ele estava matando. Você viu que o perdão pode salvar uma pessoa? O perdão pode salvar um ser humano? Então, esse negócio que às vezes entra no nosso coração, esse ódio, esse negócio ruim que entra, isso não é de Deus não. Isso é da nossa natureza pecaminosa, obviamente. E claro, tem também a mão de Satanás, para levar a pessoa a se destruir paulatinamente. Isso é impressionante, tudo isso que estamos analisando. Mas eu queria contar para vocês duas pequenas histórias. A primeira história é de um homem que foi ladrão, que foi um mau elemento a vida inteira. E quando estava na hora da morte, se arrependeu, foi perdoado e foi salvo. Veja o que é o perdão de Deus. Eu estou falando do ladrão que estava na cruz do lado direito de Jesus, que é conhecido como Dimas. Esse homem, a vida toda dele foi uma vida errada, mas quando estava na cruz, entre a vida e a morte, ele se arrependeu, ele aceitou Jesus, e Jesus garantiu a salvação para ele. Por quê? Porque ele foi perdoado. Jesus o perdoou. Essa é uma das histórias lindas da Bíblia. Agora, por que esse ladrão da direita recebeu perdão e foi salvo, e o ladrão da esquerda não recebeu e morreu perdido? Claro, porque esse ladrão da direita aceitou, e o ladrão da esquerda rejeitou. Você sabe que num auditório como este ou outro, quando você apresenta uma mensagem da Bíblia, existem reações diferentes. Um se alegra e diz: pastor, muito obrigado por essa mensagem. O outro se fecha e diz assim: não gostei, mexeu comigo, não sei o que, tal.
Entendeu? É assim. Isso acontece entre nós, somos pecadores. Essa é uma história. A outra história é daquela mulher que alguns dizem que era Maria Madalena, outros preferem não correr o risco de errar o nome dela, então fala assim, a mulher pecadora. Mas pecador todos nós somos. Então não dá para dizer... Bom, vocês já entenderam de quem eu estou falando. É daquela mulher que foi apanhada em adultério. Veja como nós somos, nós seres humanos. A mulher foi apanhada em adultério, e essa mulher foi levada de maneira bruta, agressiva, até Jesus. E aqueles homens acusando essa mulher de adultério, de uma pessoa, uma bruxa, né? Uma pessoa má. Jogaram a mulher nos pés de Jesus e disseram: Senhor, a lei de Moisés ordena, manda que ela seja apedrejada. Nós temos aqui a pecadora e as pedras. Por favor, diga para nós o que você tem a dizer. Qual é a sua opinião? Só dá a ordem que nós apedrejamos. Só que aqueles homens que estavam ali para apedrejar a mulher eram homens que haviam tido caso com ela. Veja só como é o ser humano, é assim. Às vezes a gente critica alguém, mas esquece que nós somos tão pecadores quanto aquele alguém. Às vezes a gente acha que o outro é mau, enquanto você também é mau. A gente acha que só porque estamos aqui somos melhores que os outros. Nós não somos. Eu estava no Peru, esse ano na Semana Santa, fazendo uma caravana em todo o país do Peru. E no sábado, aliás na sexta-feira, eu fui ao shopping comprar uma gravata, porque a minha gravata sujou lá, estragou, eu fui comprar uma gravata. Aí fui no shopping da cidade buscar a tal da gravata. Estou ali comprando a gravata, conversando com a vendedora. Aí passa uma família atrás de mim assim. O rapaz escuta a minha voz, vem e fala: Pastor Luiz, o que você está fazendo aqui, pastor? Eu sou de Goiás, dizia ele. Sou brasileiro, sou de Goiás. E a minha mulher é peruana, meu filho, nós moramos aqui, mas eu sou de Goiás. Diz assim: rapaz, eu assisto o DVD, o Grande Conflito, e agora a Última Esperança, e pela internet eu vejo o Arena do Futuro também. Que maravilha, o que você está fazendo aqui? Eu disse: não, eu estou fazendo pregações, e amanhã sábado vai ser o encerramento, eu vim comprar uma gravata e tal. Aí ele falou assim: puxa pastor, eu estou afastado da igreja há 15 anos. Aí eu o convidei para ir no sábado, no nosso encerramento, que era um ginásio para 8.000 pessoas, um grande encerramento. E ele foi com a família e tudo. Mas eu perguntei: por que você se afastou da igreja? É a pergunta clássica que a gente sempre faz. Às vezes não é nem bom fazer, né? Mas às vezes a gente faz e dá certo. Aí eu perguntei: por que você se afastou da igreja? Olha a resposta dele: porque a igreja está cheia de hipócritas. Porque a igreja está cheia de gente falsa. Por isso eu saí da igreja. Eu esperei ele destilar todo o veneno. Depois que ele terminou de falar, eu disse assim: sabe que você está certo? E vou falar uma coisa para você: a igreja tem hipócrita, tem gente falsa, tem gente pecadora, e a igreja é para isso mesmo. A igreja é para receber gente assim mesmo. Ou você acha que a igreja é só para quem é santo? Não, rapaz, a igreja é para pecador mesmo. Agora, ok, a igreja é tudo isso que você falou. E aí você saiu da igreja. E você foi para onde? Me dá o endereço. Ele falou: eu fui para o mundão. Eu falei: e no mundão tem hipócrita? Ele falou: tem. Tem falso? Tem. Tem prostituta? Tem. Tem, tudo tem. Então saia do mundo também, meu filho. Sai do planeta, vai para outro planeta. Se você saiu da igreja porque tem hipócrita, saia do planeta, porque o planeta tem hipócrita também. É ou não é? E é só a gente dar uma olhada no espelho que a gente vai ver um pecador. Eu olho no espelho, sou eu, o tal do pecador que ele falou. É você, não é? É ou não é assim? É assim. E por que estamos aqui? Porque somos melhores? Não, porque nós temos necessidade de Deus, amém? Todo mundo necessita de Deus. E quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a última história é de um rapaz.
Olha essa história. Essa história, prepara, hein? Prepara. Já estou avisando antes para você depois não reclamar comigo. Prepara. Um rapaz empresário, não empresário, assim, ele tinha 2 restaurantes. 2 restaurantes. Aí casou um casal lindo, maravilhoso. Ela ficou grávida, era gêmeos, 2 meninos. Os meninos estavam com 8 anos de idade. Saíram para passear com o avô e a vovó. Foram passear, foram para a praia. As crianças de 8 anos com os avós. Na estrada dirigindo, o vovô estava no volante, tentou ultrapassar um carro. Infelizmente aconteceu um acidente. Uma carreta e tal, enfim, sem detalhes, aconteceu um acidente. Ok? Todos vieram a óbito. O vovô, a vovó e as crianças. Então, a mãe das crianças, a esposa desse rapaz que eu estou falando, ela entrou em choque, óbvio, ninguém aguenta uma coisa dessas. Ela entrou em choque. Depressão, estresse, tudo isso, entrou em choque. E ela falou para o marido: meu bem, eu não vou viver. Se você quiser viver, viva, mas sem os meus filhos, eu não quero viver. E ela entrou numa situação tão complicada que em 90 dias veio a óbito também. A mãe dessas crianças. E esse rapaz ficou sozinho, sem mulher, sem filhos e a família ali. Então, imagina a situação desse moço. Também entrou em desespero. Passou a beber, a fumar, a usar drogas. Foi para o mundo da promiscuidade, de tudo isso aí que vocês possam imaginar. E passou, inclusive, a vender drogas. Ou seja, ele pensou assim: minha vida acabou. Eu não tenho mais motivo nenhum para viver. Acabou. E um dia ele estava com um grupo de amigos dentro do apartamento dele, na cidade de Curitiba. E eles então estavam fumando maconha. E acabou o papel da maconha. Ele foi lá e pegou a Bíblia. Arrancou uma folha da Bíblia e fez um cigarro de maconha. Para ele e para os amigos. A partir daí, ele descobriu que a folha da Bíblia era boa para fazer cigarro de maconha. E ele começou então a usar folhas da Bíblia. E ele assistia a TV Novo Tempo fumando maconha com a folha da Bíblia. Ele assistia o Arena do Futuro com um cigarro de maconha com a folha da Bíblia. Você já viu isso? É o fim do mundo. Mas veja, o problema dele, você entendeu de onde vem? Perdeu os filhos, veja, é um contexto, todo um contexto. Chegou nesse ponto. Mas um dia aconteceu um milagre na vida dele. Será que Deus pode perdoar uma pessoa que ele fumou a Bíblia inteira? Só sobrou o livro do Apocalipse. Eu pergunto, tem perdão para uma figura dessa? Tem perdão para um ser humano assim? Estou falando de perdão, ok? Então, por favor, coloca o vídeo e vamos ver se tem perdão ou não tem. Eu nasci no Piauí, vim para São Paulo, né? Aí São Paulo, vim com meu tio. Do lado da casa do meu tio conheci um vizinho que é adventista. Passei a frequentar a igreja adventista. Lá em São Paulo me batizei na igreja adventista. Aí depois conheci outra família lá, vim para Curitiba. Continuei frequentando a igreja adventista aqui em Curitiba. Fui trabalhar num restaurante. Aí no restaurante eu conheci a Laura. Depois nós começamos a namorar, casamos. Aí parei de frequentar a igreja, fui afastando uns pouco da igreja. Depois disso, veio meus 2 filhos, um casal de gêmeos, meus gêmeos, o Adriano e o Adilson. Vivíamos por eles, vivia por eles.
Quando foi dia 30 de outubro, eles foram para um feriado para fora da capital com os avós. O avô dela se envolveu no acidente de carro. Quando eu cheguei lá na casa da avó dela, assim, depois da parte da tarde, que eu vi meus 2 filhos no caixãozinho ali, cara, naquela hora, ali minha vida acabou. Minha esposa ela já estava mal já, nossa, e falou para mim: amor, se você quiser viver, viva. Eu não vou viver mais sem meus filhos. Aí ela já ficou doente, ela não comia, não bebia. Aí ela foi para o hospital, ela passou mal, ela foi para o hospital, ela foi internada. Aí depois, quando a equipe médica falou que ela tinha falecido, eu ali fiquei sem chão na hora. Perdi o sentido de tudo. Para mim, a vida acabou. Eu procurei preencher esse vazio de várias formas. Caí no mundo da balada, do sexo, da droga, de tudo. Então eu passei a ser traficante e usuário. Aí teve um dia à noite também que a gente estava fumando a droga e também acabou o papel da gente enrolar o cigarro da maconha. Então eu não tinha outro papel em casa para usar no momento. Então eu passei a usar a Bíblia para eu fazer o cigarro da maconha para nós fumar com outros meus colegas. Eu não quis mais gastar para comprar papel. Para mim eu já queria usar só o papel da Bíblia para fazer isso. Aí eu fui vender droga no centro da cidade. No centro da cidade, eu fui conhecer um rapazinho que já era da igreja que eu frequentava antes aqui em Curitiba. Por acaso, meu irmão andava pelo centro de Curitiba e encontrou ele na Praça Tiradentes. E aí voltamos a ter o contato, o endereço, descobrimos o endereço, o telefone, convidamos para que ele fosse à igreja, uma programação especial do grupo Projetarte, e a partir daí grudamos nele e depois eu entreguei o DVD do pastor Luiz Gonçalves para ele. No começo eu não achei tão interessante, mas depois que eu comecei a assistir umas 3, 4 vezes, aquilo lá parece que o Espírito Santo começou a tocar em mim. Um dia eu estava fumando e com um cigarro de maconha na mão, sentado no meu sofá, e eu estava no finalzinho do sermão com o pastor. Ele falou: você que está sentado nesse sofá aí, levante agora, coloca sua mão aqui. A partir dessa hora, eu me arrepiei inteirinho, porque eu senti a mão de Deus, o Espírito Santo tocando em mim. Aproximei da TV e coloquei a mão na TV junto com a dele do outro lado. E eu comecei a falar: se esse homem é usado por Deus, a partir de hoje, eu vou sair dessa vida que eu levo. E a partir desse dia, minha vida mudou. Eu fui deixando o mundo da droga, eu fui mais buscando a Deus. Aí quando foi um dia, o Eliezer falou para mim que o pastor Luiz Gonçalves estava vindo a Curitiba. E quando eu fiquei sabendo que o pastor estaria aqui, liguei para ele e falei: ó, maio o pastor vai estar aqui. Então se prepara, a gente vai ver a programação. E a partir daí, sempre relembrando, e na programação, primeiro dia, lá estávamos nós. Eu fui à frente do ginásio e ele foi, estirou a mão assim para mim, eu estava assim, braço cruzado, e ele me estirou a mão cumprimentar. Aí eu pedi, eu falei: pastor, eu queria tanto falar com você. E a partir daquele dia, eu contei a história para o pastor, a vida começou a mudar cada vez mais. Aí o pastor pediu minha Bíblia, a Bíblia que eu tinha fumado, e pediu para eu trocar a Bíblia. Então eu troquei essa Bíblia aqui, eu troquei por essa. Então usar a Bíblia para fumar nunca mais. Mas eu quero usar essa Bíblia aqui que o pastor me deu de presente para eu testemunhar e para me mostrar a grandeza que Deus tem na vida de um ser humano. É uma esperança que deixa de ser só dele, passa a ser nossa. Passa a ser nossa. E vamos batalhar para isso. Vamos batalhar para isso, para ele estar lá. Vamos batalhar para isso, para levar ele estar junto com ele e viver eternamente com Deus. A minha maior esperança hoje é encontrar meus filhos, estar preparado para isso.
a mulher da minha vida. Vou mostrar para eles que vamos estar juntos na mansão celestial. Em nome de Jesus. Amém. Deus pode perdoar qualquer pessoa. Eu trouxe a Bíblia dele aqui. Que era dele, agora está aqui. Essa é a Bíblia. Esse rapaz foi batizado no mês de maio. Nós o batizamos numa reunião oficial da igreja aqui em Brasília. Ele veio até a divisão sul-americana e ele foi batizado ali. E eu fiquei pensando, né? Que Deus é esse? Que Deus é esse que é capaz de perdoar uma pessoa assim? Que Deus é esse capaz de perdoar o ladrão na cruz, capaz de perdoar a mulher pecadora, adúltera? É o Deus que me perdoou. É o Deus que perdoou você. Lembre-se, não há um pecado que Deus não possa perdoar. O que você tem que fazer é arrepender-se, confessar e abandonar. O milagre do perdão é obra exclusiva de Deus. E se Deus perdoou você, quem é você para não perdoar o seu semelhante? Se Deus perdoou você e eu, por que não perdoarmos as outras pessoas? Aí a gente volta ao texto inicial. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, as minhas ofensas, do jeito que eu perdoo aqueles que me ofenderam. Eu termino o culto dessa manhã convidando aqui uma música para reflexão. E durante a música do Wanderson, pode vir, Wanderson. Durante a música, do meio para o final, eu vou pedir que todo mundo se ajoelhe. Hoje eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Nós vamos ajoelhar, a não ser alguém que não possa fazer isso, obviamente. Os que não puderem podem ficar sentados ou em pé, fiquem bem à vontade. Mas quem puder, eu vou convidar para se ajoelhar. Eu aviso o momento. E nós vamos pedir que cada um faça a sua oração em pensamento. E que essa oração não termine aqui, que você termine na sua casa. Quando você chegar em casa, aí você se ajoelha outra vez e confessa todos os seus pecados para Deus. Em nome de Jesus, Ele vai perdoar você. E vai dar forças para você perdoar pai, mãe, marido, esposa, filhos, vizinho, vizinha, quem quer que seja. Vamos ouvir. Entrega tua vida, Jesus, e Ele mudará teu viver. Só Ele compreende você. Aceita hoje seu chama. Vem, aceita Cristo em teu viver. Ele espera por você. Em seus braços
braços há conforto, paz e direção. Mas se escolhes hoje resistir, adiando tua decisão, lembre, Cristo ainda está esperando por você. Vamos ajoelhar? Se ouvires hoje a voz de Jesus, Vai orando junto com a música. Ore junto com a música. te convidando agora a voltar, não endureça o teu coração. Aceita hoje seu chamar. Vem, aceita Cristo em teu viver. Ele espera por você. Em seus braços há conforto, paz e direção. Mas se escolhes hoje resistir, adiando tua decisão, lembre, Cristo ainda está vem, aceita Cristo em teu viver. Ele espera por você. Em seus braços há conforto, paz e direção. Mas se escolhes hoje resistir, adiando tua decisão, lembre, Cristo ainda está esperando por você. Lembre, Cristo ainda está esperando por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui de joelhos na Tua presença para agradecer-te profundamente do nosso coração, porque na cruz Jesus não apenas perdoou aquele homem, Jesus perdoou cada um de nós. Hoje nós aceitamos esse perdão, ou confirmamos a aceitação que já fizemos no passado. E agora, que as virtudes do sangue derramado, que a graça perdoadora e redentora esteja sobre cada um de nós. Que essa manhã seja uma manhã de expiação, de perdão, de reconciliação. E que essa bênção do perdão que Jesus nos ofereceu, ela seja multiplicada em nossa vida, quando também perdoarmos as pessoas que nos ofenderam. Pai querido, entregamos cada pessoa que está aqui nas Tuas mãos. Leva-nos em paz para casa e dá-nos um feliz sábado com o alívio, a paz
que advém do perdão, em nome de Jesus. Amém.